Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2022. Escola de Blumenau expõe dinossauros em semana dedicada ao criacionismo, parte 2. Dinossauros expostos no jardim do Colégio Adventista, em Blumenau, despertam a curiosidade por quem passa pela região de Itoupava Seca nesta semana. As réplicas diante da escola integram uma programação voltada ao criacionismo, a crença de que a vida e o universo são obras divinas. Instituição confessional e privada, um adventista defendido o ensino do que chama de duas versões: o criacionismo e o evolucionismo. Além dos animais gigantes do lado de fora, a Semana do Criacionismo inclui palestras com um paleontólogo convidado. Se você pega uma pessoa que entende, ela prova que os dinossauros foram criados, e não evoluíram. Pelos fósseis você percebe. Foi através do dilúvio que eles foram extintos, avaliada pela diretora da escola, Marilei Schlemper da Silva. Fósseis de dinossauros e estudos geológicos ajudaram a construir a base do conhecimento que deu origem ao evolucionismo. A teoria da seleção natural das espécies de Charles Darwin só foi possível graças aos achados que comprovaram que a Terra tem bilhões de anos de idade. Ou seja, é com o passar do tempo que a vida evoluiu, tese comprovada por estudos empíricos já no século XIX, inclusive aqueles conduzidos por Fritz Müller em Blumenau e Florianópolis. O criacionismo ensinado em escolas confessionais, como a adventista, atualiza os conceitos bíblicos reconhecendo parte das descobertas científicas. De acordo com essa visão, a complexidade do mundo natural não pode ser explicada apenas pelo acaso da seleção natural. Teria de haver um planejador inteligente capaz de desenvolver a vida como ela é nos detalhes. O ensino do criacionismo é polêmico, no Brasil e mundo afora, justamente por misturar fé com conteúdo acadêmico. De acordo com a diretora do Colégio Adventista de Blumenau, os alunos da instituição aprendem tanto a explicação quanto a teológica para que cada um faça a sua própria avaliação. A programação da semana se encerrou na sexta-feira 21/10. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a criação, existindo, por sua natureza, desde toda a eternidade. Deus criou desde toda a eternidade, não poderia ser de outro modo, visto o que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia: uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o Espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, do início. Segue Allan Kardec, após haver remontado, tanto quanto permitia nossa fraqueza, em direção à fonte oculta de onde procedem os mundos, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz.
Essa substância, de onde provém as esferas siderais, não desapareceu de modo algum, essa potência não morreu, pois que ainda gera, sem cessar, novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Complementa Allan Kardec, esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a sua condição, princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, visto que há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais 46 sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. É muito importante nos convencermos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do princípio vital e universal que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e nunca deixará de criar. 19. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar senão um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me sobre certas questões, se bem já me haja sido permitido aprofundá-las. Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.